meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, domingo, dia 9 de agosto, nós estamos na 19ª semana do tempo comum e hoje, dia dos pais. Parabéns, papai. Parabéns aos pais responsáveis, que educam, que têm autoridade, que têm amor, que acompanham a formação dos seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre o mar." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho desse domingo, dia 9 de agosto, né? É depois que Jesus multiplicou o pão. Domingo passado foi a festa da partilha, né? A multiplicação dos pães. Depois que ele multiplicou os pães, ele mandou os discípulos irem para que ele pudesse despedir as multidões. E os discípulos foram para o outro lado, foram da barca, e Jesus queria ficar só. Vocês lembram? Quando mataram João, ele saiu para ficar só, para rezar, para falar com Deus, para fazer um momento espiritual só dele com o Pai. E Jesus vai falar com o Pai. Olha, hoje é dia dos pais, né? E o nosso Pai maior é Deus, que devemos amar infinitamente. É Ele que está sempre conosco, que nunca morre e que caminha conosco, e que nos ama tanto a ponto de nos perdoar e nos acolher no seu coração. Então, Jesus vai falar com o Pai, vai rezar, vai abrir seu coração, vai chorar, vai se alegrar, vai agradecer, vai pedir. É uma conversa íntima com o Pai. Mas enquanto isso, a barca, o mar está agitado, as ondas, os ventos sopram ao contrário, e os discípulos estão com medo, estão apavorados, porque a barca vai, né? Quem conhece o mar sabe como é. Quem já andou de barco, quem nunca andou, imagina como seja, né? Eu gosto, mas tem uma hora que dá um certo medo, né? Então os discípulos estão ali apavorados. O vento sopra o contrário,
Me chama a atenção essa passagem, né? Do vento soprar o contrário. Quantas vezes na nossa vida o vento sopra contrário? Quantas vezes na nossa vocação o vento soprou o contrário? Quantas vezes? Quantas vezes o vento soprou o contrário? A gente caminhava pensando numa coisa e o vento vem, o vento da fofoca, o vento do julgamento, o vento de não acreditar na pessoa. São ventos contrários. São ventos contrários, são muitos ventos contrários. E muitas vezes o vento contrário sai do meio do povo, do meio da comunidade, né? Então que nós possamos não ser vento contrário a Deus, aos vocacionados, aos padres, aos leigos envolvidos de fato na comunidade. E aí esses ventos contrários dificultam o barco andar, esses ventos contrários dificultam a igreja caminhar, esses ventos contrários dificultam novos sacerdotes, novas religiosas, novos vocacionados, leigos e leigas. Os ventos contrários dificultam tudo. E esses ventos contrários também é na política. Quantos ventos contrários vêm dos que dirigem, dos que governam, né? Ventos que são contra a vida. Mas mesmo assim a barca continua ali, ela pode afundar, pode ter mortes. E Jesus, pela madrugada, sentindo o perigo que os seus discípulos passam, ele vai, e para Jesus não tem vento contrário, não tem maresia, não tem correnteza, não tem tempestade, ele caminha sobre as águas, porque para Deus nada é impossível. E quando vê Jesus, a fé deles é cega, que eles não percebem que é Jesus. Eles acham que é um fantasma, gritam: "Oh, um fantasma, um fantasma!" Tem medo, o medo que mata. E quando vê que é Jesus, Pedro também quer andar sobre as águas. Eu não gosto muito dessa atitude, não. Eu também quero andar sobre as águas, né? Ele quer ser como Jesus. E Jesus dá essa autoridade, então vem. E ele vai, mas o vento bate, e ele tem medo e começa a afundar e pede socorro para Jesus. Jesus segura a sua mão para salvá-lo. Então a falta de fé faz a gente afundar, a falta de fé faz a gente cair, a falta de fé faz a gente desanimar. Então, como você é fraco, homem fraco na fé, por que duvidaste? Novamente, Jesus batendo na tecla da fé. Ontem, hoje, tendes fé, tendes coragem, sou eu. Que nós possamos, meus irmãos, ter fé para não afundar nunca. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo Agnello, rogai por nós. Pede a bênção de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus da vida nos abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, aqui em São Paulo, na paróquia Santo Agnello, na Vila Liveiro, missa presencial, 8 horas da manhã e 10 horas da manhã. Tem vaga, tem espaço, venha, divulgue, né? A gente vai à farmácia, a gente vai à feira, a gente vai ao mercado, a gente vai ao shopping, pega ônibus, pega metrô e tem medo de vir à igreja. Está errado.
Eu acho que o lugar primeiro que a gente deveria ter menos medo era na igreja. Venha rezar conosco. E você que não pode de fato sair, né, que seu coração pede para não sair, por cuidados muito especiais, então acompanhe a missa online pelo canal de YouTube Paróquia Santo Agnello, hoje às 10 horas da manhã. Fique em paz. O Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, governe, ilumine. Amém. Tchau.